Olá, quarto ano, é um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje, né, estamos aqui, terça-feira, estamos na última semana do ano, que 2021 nos traga muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né, que esse vírus desapareça de vez da nossa vida, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo está sentindo, que está diferente. Mas nem todo mundo se lembra que ele começou, certo? Então, de quem será que nós estamos falando? Quando nós dizemos assim, ele começou, tá um pouco diferente, nós estamos falando de quem? Do verão. Né? O verão, uma das 4 estações do ano, tá certo? E é até bom a gente falar sobre isso, porque o verão é uma estação que muitas pessoas gostam, muitas pessoas aproveitam, né? Que é época de férias de muitas pessoas, então elas aproveitam para viajar, aproveitam para se divertir, né? E tudo mais. E a gente precisa ter um cuidado especial nessa época. E principalmente esse ano que nós estamos na pandemia. Que cuidado é esse? Essa época, muitas pessoas gostam de ir à praia, muitas pessoas gostam de estar em piscinas. E qual é o problema? Qual é o cuidado que a gente precisa ter em tudo isso? Aglomeração, né? Quando tem esses feriados, nós vemos, né, as pessoas nas praias, elas ficam muito umas perto das outras, certo? E isso aí gera um certo a gente sabe que não pode aglomeração, né, por conta da Covid, né, que ainda não acabou a pandemia. Então, a gente precisa ter esses cuidados, certo? O verão é a estação preferida de muitas pessoas, né? No verão, muitas coisas ficam mais bonitas. O problema do verão são os cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele, na verdade com todo o nosso corpo. A gente precisa ter bastante cuidado. E tem algumas regiões que já sofrem com a seca durante todo o ano. E nesse período é que a situação piora bastante, né? Que fica tudo muito mais quente. Então, essa época aí, se a gente já sofre aqui com calor, as pessoas que estão no sertão, então, se a gente já vê tudo lá muito quente, se a gente já vê que não tem água, nessa época, isso piora bastante, tá certo? O verão é uma estação boa também, porque no verão, o sol ele está mais forte, está com a maior incidência. E a gente já estudou que a energia solar ela é aproveitável, né? A energia do sol. E é uma energia que não faz mal ao nosso planeta, muito pelo contrário, é uma energia limpa, né? Que a gente utiliza apenas o sol, né? Então, é bem, né? Mas a gente precisa ter alguns cuidados. Então, olha aí, algumas pessoas pensam que quando é verão no Brasil, então em todo mundo vai ser verão. Não é assim. Quando é verão no local, no outro é primavera, no outro é outono, no outro é inverno. O local que é o verão é o local que naquele momento o Sol ele está com maior incidência, aquela parte da Terra que está inclinada para a direção do Sol. E hoje nós temos 4 estações, né? Que é o verão, temos a primavera, o inverno e o outono. Mas vocês sabiam que por algum tempo
As pessoas diziam que nós tínhamos 5 estações, porque o verão ele era uma estação considerada dividida, né, em 2 partes. Aí depois vinha a primavera, tem inverno, tem o outono, mas o verão ele era dividido em 2, certo? E essas 4 estações, nos lugares da Terra são diferentes, por quê? Quem propicia, né, essas estações é o movimento de translação. E esse movimento demora 1 ano para a Terra poder dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, vocês imaginem, né? 1 ano é muita coisa para a Terra poder dar toda aquela volta. Então, justamente no que ela vai dando a volta, aquela parte que está voltada para o lado do Sol é justamente a parte em que é o verão, tá certo? Então, olha aqui, ó, como ocorre, tá certo? As voltas, né, que a Terra dá ao redor do Sol. E a palavra verão, ela tem a origem do latim, que significa verano tempus do latim, que significa primaveril. Aí muitas pessoas veem essa palavra primaveril e acham que isso aí se refere à primavera, né? Mas é o significado da palavra verão. E o verão tem algumas características: aumento das temperaturas, o aumento do calor. Nós estamos vivendo uma época em que o calor está insuportável, né? A gente não aguenta mais. Mas aí tem outros fatores, né? Por conta da poluição na atmosfera, que está muito alta. Então, isso faz com que a camada de ozônio esteja destruída, né? Todos os dias, muitos gases são lançados pelas indústrias e pelos carros para a atmosfera. Então, vai se acumulando, está sendo destruída a camada de ozônio, que é a camada que nos protege dos raios ultravioletas. Então, é assim que os raios solares eles estão chegando de uma forma mais direta até a Terra. Então, é por isso que tem dia que a gente não consegue suportar o calor. A gente só quer saber de tomar banho, estar na frente de um ventilador, de um ar-condicionado, porque realmente está demais. Qualquer coisa que a gente faça, mesmo sendo um pouco esforço, a gente fica logo suado, fica logo cansado. Então, tudo isso aí é em virtude, né, desse calor terrível que nós estamos passando, certo? No verão, os dias são mais longos que as noites, em virtude da maior incidência solar em um dos hemisférios. Vou fazer uma breve comparação aqui. Você algum dia já precisou se acordar às 4h30 da manhã, às 4h20, 4h40, mais ou menos esse horário? Quando nós nos acordamos nesse horário, no inverno, ainda está escuro. Até se a gente olha da janela da nossa casa, a gente vai ver que está escuro ainda. Mas se a gente se acorda nesse mesmo horário, entre 4h20 e 4h40 da manhã, no verão, a gente já vai ver que está começando a clarear. É justamente os dias eles são mais longos. A mesma coisa quando vai anoitecer. No inverno, quando dá mais ou menos por volta de 5h30 da tarde, então a gente já observa que já está bem escuro, né? Que a gente pensa até às vezes que é mais tarde. Quando a gente vai olhar a hora, quando esse mesmo horário no verão, a gente vê que está bem claro ainda. A mesma coisa às 6 horas. Às 6 horas, no inverno, já está totalmente de noite, já totalmente escuro. E no verão, a gente já vê tudo. A gente vê que ainda está claro.
Outra característica do verão são as chuvas rápidas, as chuvas de rápida duração. Essas chuvas, elas no inverno, claro, quando chove, tem aqueles alagamentos, né? Aquelas chuvas mais fortes. E no verão não, no verão as chuvas elas são muito rápidas. É por isso que quando as coisas demoram pouco tempo, então muitas pessoas fazem uma comparação e até dizem, isso é igual uma chuva de verão. Por quê? É algo passageiro, é algo muito rápido. E o verão, ele começa entre os dias. Ele começa entre os dias 21 e 22 de dezembro e vai até os dias 20 ou 21 de março, certo? Então, é uma estação, né, que muitas pessoas gostam, mas os cuidados, principalmente esse ano, como eu já havia falado, precisam ser redobrados, tá certo? O solstício, ele marca o início da estação, no caso, o início do verão, certo? Um dos hemisférios da Terra está inclinado em direção ao Sol, recebendo maior quantidade de raios solares. Justamente essa área que está mais inclinada e na direção do Sol, na direção ao Sol, é justamente a área da Terra onde é o verão, naquele momento, tá certo? E o horário de verão. Quando a gente fala em horário de verão, é o quê? Quando a gente diz assim, vai começar o horário de verão. Todos os anos nós tínhamos esse horário de verão, mas ano passado ele foi suspenso pelo presidente. Esse ano também, por conta da pandemia, nós não tivemos também. E é o adiantamento das horas de acordo com o fuso horário local. E atualmente cerca de 30 países utilizam esse horário de verão. Aqui no Brasil, nós temos o quê? Uma hora adiantada nos relógios, quando está no horário de verão. Por exemplo, aqui no Nordeste, geralmente não tem esse horário. Algumas vezes, nesse horário nós já tivemos, mas geralmente esse horário é do lado do Sudeste. Então, podem ver que a programação sempre começa uma hora mais cedo, quando tem esse horário de verão. O jornal começa uma hora mais cedo, a novela, né? Então, justamente por conta disso. E os dias, aí tem embaixo, dias são mais longos. A finalidade dessa atitude é aproveitar a luz solar, já que o sol nasce antes. Né? Então, muitas pessoas, esse horário de verão também é uma forma de aproveitar melhor o sol, certo? Olha aí a questão das altas temperaturas, né? Muitas pessoas, inclusive, têm até termômetros em casa para poder medir essa temperatura ambiente. Tem alguns locais também que a gente passa e a gente vê esses termômetros, né? Que são grandes assim, eles ficam nas ruas, tá certo? E outra coisa, apesar do Brasil, né, ter vários estados, a temperatura média dos estados são diferentes. De um estado para o outro, essa temperatura, ela sofre uma variação. Aí a gente diz assim, mas não estamos no Brasil? Estamos, mas mesmo assim, de um estado para o outro, essa temperatura ela vai variar muito. Inclusive, é por isso que quando a gente assiste ao jornal, aí tem assim, temperatura mínima e temperatura máxima dos lugares. É por conta dessa variação que elas sofrem, certo? O aparelho aí é usado para medir a temperatura é o termômetro. Esse que vocês estão vendo aí é o termômetro ambiente, né? A gente coloca numa parede para poder verificar a temperatura daquele local. E tem outro tipo de termômetro que a gente utiliza para a gente ver se tem febre, que é o termômetro corporal, não é? Olha aí outra paisagem belíssima
uma paisagem aqui litorânea, né? É uma paisagem que se destaca muito aqui no Nordeste. Nós temos belas praias, inclusive praias que são famosas no mundo inteiro. E o verão, justamente, é uma época em que muitos turistas vêm para a nossa região. O problema é que esse ano o turismo também, né, ficou afetado por conta da pandemia. Então, muitas pessoas deixaram de vir para cá, certo? Mas as praias do Nordeste, elas são famosas mundialmente. Cuidado que a gente precisa ter no verão, ó, beber água, se hidratar. Tudo que a gente faz, principalmente no verão, a gente fica suado, geralmente, não é isso? Então a gente fica suado. A gente, quando vai no banheiro, que a gente vai urinar, a gente também perde água. Quando a gente está falando, a gente também perde vapor de água, só que a gente não percebe. Então, o que é que acontece com tudo isso? A gente precisa colocar essa água de volta no nosso organismo. Porque se a gente ficar só perdendo água, a gente vai adoecer. A gente fica desidratado e adoece, não é isso? Então, a gente precisa repor. Então, tem que beber água regularmente. Não apenas no verão, mas em todas as estações. Mas principalmente o verão, né? Que é o que a gente transpira mais, então a gente perde mais água, a gente precisa repor. Usar protetor solar, aí tem gente que faz assim, eu não uso protetor solar não, eu não gosto de praia, eu não gosto de piscina. Mas o protetor solar, ele foi feito para em qualquer situação que a gente vá se expor ao sol, a gente usar. Se a gente vai em qualquer lugar, tá com o rosto exposto, o certo é passar um pouco do protetor solar 20 minutos antes de você se expor ao sol, que dá tempo da sua pele absorver bem. Então você precisa usar o protetor, por exemplo, no rosto, que fica à mostra, nos nossos braços, nas nossas mãos, né, que são áreas que vão levar sol. Então a gente precisa passar para proteger, né? Usar chapéu, também o chapéu protege a nossa cabeça, protege também a nossa face contra os raios solares. E, inclusive, a gente precisa ter esses cuidados, porque sol em excesso pode causar câncer de pele. Tem muitas pessoas que vão à praia e passam o dia todo lá, não usam protetor, ficam o tempo todo lá expostos. Isso, com o passar do tempo, pode gerar sérios prejuízos à pele da pessoa, inclusive o câncer de pele. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Outra coisa, usar óculos escuros. Aí tem gente que faz, eu não gosto, mas o óculos escuro, ele protege muito a nossa visão. Se a gente já vem, se a gente já vem no meio da rua, aí tá aquele sol, né? A gente olha para as coisas. Às vezes o mormaço incomoda a nossa vista. Nosso olho fica ardendo, né? A gente não consegue abrir o olho direito. Então, o óculos, ele vai ajudar nisso aí. O nosso olho, ele ir se acostumando e ele ficar mais aberto também, né? Por conta da claridade. E outra coisa, nunca tentem olhar diretamente para o sol, mesmo com óculos, tá certo? Porque quem olha diretamente para o sol, inclusive, pode ter problema seríssimo com a cegueira, certo? Então, mesmo com óculos, não olhe. Aí você diz assim, mas na internet tem tantas fotografias do sol, como elas foram tiradas? Aquilo ali são máquinas, né, que são programadas para poder fotografar o sol. Mas a gente não deve olhar diretamente para ele, né, porque a gente pode perder a nossa visão, tá certo? Muitas pessoas aproveitam essa estação também para fazer exercícios físicos. O problema é que
as pessoas vão se exercitar, elas vão perder mais água, né? Vão transpirar mais, então elas precisam beber mais água ainda do que aquelas pessoas que não estão praticando exercícios. Mas é uma época propícia, né? Não está chovendo, não está fazendo frio, então muitas pessoas aproveitam para se exercitarem. Aí, ó, tem pessoas que correm na praia, tem pessoas que procuram academias, né, que fazem caminhadas, né? Exposição solar. Quando a gente se expõe ao sol, entre 10 e 4 horas da tarde, a gente pode prejudicar nossa pele, porque é um horário em que o sol, a incidência do sol está maior, certo? Então a gente precisa se proteger. Você vai à praia, fica embaixo do guarda-sol, passe o protetor, evite ficar exposto durante esse horário. Outra coisa, 10 minutinhos diários de sol faz com que o nosso organismo produza vitamina D. Mas são 10 minutinhos, tá certo? Não é tudo aquilo. Então, 10 minutinhos são suficientes para que o nosso corpo produza a vitamina D. A vitamina D, ela é importante para os nossos ossos, né? Ela fortalece os nossos ossos, tá certo? Pessoas que têm falta de vitamina D no organismo, quando caem, elas têm mais chances de fraturar algum osso, certo? Porque os ossos, eles necessitam dessa vitamina. E se a pessoa não tem, o osso vai ficar mais frágil. Então, agora é a gente levar só 10 minutinhos por dia nesses horários aí, antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. Porque se a gente ficar lá, eu vou ficar 10 minutos no sol aqui, entre 10 da manhã e 4 da tarde, né? Por exemplo, você vai de meio-dia, o sol do meio-dia a gente sabe como é bem, né? Como castiga bem. Então, não vai fazer bem a você. Aí tem gente que diz assim: vou passar o dia na praia, vou ficar lá um tempão porque eu vou produzir mais vitamina D. Errado quem pensa assim. Você vai prejudicar a sua saúde, certo? Você pode ficar inclusive desidratado, né? Porque você vai suar bastante. Se você não tomar a quantidade de água ideal, você vai ficar desidratado e você pode adquirir um câncer de pele se você ficar exposto lá sem nada, né? Então, tudo na sua medida certa, tá? Então, vocês têm atividade de classe, tá certo? Para fazerem no caderno. Primeiro, quando começa o verão em nosso país? Segundo, explique o que é o horário de verão. A gente viu que o horário de verão é o adiantamento de quê? Né? Terceiro, escreva algumas características do verão. O que é que a gente tem no verão? Ó, que a gente falou bastante, né? Dê exemplos de cuidados que devemos ter no verão. Quais são os cuidados que a gente precisa ter conosco, né? Quinto, qual é o horário que devemos tomar sol sem prejuízos à nossa pele? Aqueles horários, né? Antes de que horário e após qual horário que a gente viu. Sexto, qual vitamina é gerada pelo sol? Quando a gente está lá exposto ao sol, os 10 minutinhos diários, o nosso corpo produz. Que vitamina é essa?
Então, vocês podem pausar o vídeo, daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Vamos retomando, tá certo? Então, vamos ver. O verão, né? Primeira pergunta se referia quando começa o verão em nosso país, né? Entre 21 e 22 de dezembro, no caso, começou, né, essa semana. Segundo, estava perguntando o que era, para explicar o que era horário de verão, é o quê? Adiantamento de 1 hora nos relógios. Aqui no Brasil, a gente adianta apenas 1 hora, certo? E as características do verão são o quê? Dias mais quentes e mais longos e chuvas de rápida duração, né? Aquela chuva que no instante passa, é aquela chuvinha passageira. Quarto, alguns cuidados que a gente precisa ter conosco, né? Beber água regularmente, usar chapéu e protetor solar. Você também pode colocar, levar sol nos horários indicados, antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, né? Após as 16 horas. Também é outra forma que você pode colocar, tá certo? E o quinto estava perguntando sobre o horário que a gente deve se expor ao sol sem muitos prejuízos, né, à nossa pele. Então é o que? Antes das 10 da manhã e após as 16 horas, certo? E a vitamina, que é gerada, né, pelo sol quando nós levamos um pouco do sol, é a vitamina D, tão importante para os nossos ossos, certo? A atividade de casa, você vai fazer um desenho em seu caderno de desenho representando o verão. Pode ser qualquer desenho. Você pode desenhar uma paisagem com um sol bem bonito, você pode desenhar pessoas na praia, pessoas na piscina, qualquer desenho que represente o verão, tá certo? A criatividade é de vocês, certo? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.